minutinhos, já estamos de volta. E eu vou colocar aqui uma perguntinha do Alan Ricardo, que ele é de Goiás. Na verdade, ele está falando sobre uma das coisas que a gente esqueceu de comentar aqui, que existe a questão de que um livro didático, não, um livro de literatura, como no caso Monteiro Lobato, o Sítio Pica-Pau Amarelo, ele é uma obra de ficção. Também tem isso. Será que é necessário colocar essa nota de rodapé no livro? Ou será que não é a gente simplesmente explicar na escola que existe a ficção e existe a não ficção? Existem os livros de história e existem os livros ficcionais. Os chamados, o que falta muito para o estudante brasileiro é entender o que são gêneros textuais e gêneros literários. Né? O que é a ficção, o que é a sociologia e tal. Né? Mas isso não impede de, na ficção, também ter a edição crítica. Tá? Lógico, lógico. O que eu estou dizendo é que a solução pela edição crítica não é o que está sendo proposto. O que está sendo proposto é o didatismo. Então, porque senão a pessoa chega para mim e fala assim, Paulo, mas tem um monte de livro com nota de rodapé que explica a situação. É a edição crítica, é feito por expert, para não fazer o didatismo. Certo. E o Adriano está falando que se ninguém nunca viu um Saci Pererê para afirmar, né, qual a razão de nas lendas ele ser preto? É racismo ou por ignorância? Adriano, na verdade, o Saci Pererê já foi visto, sim, por muitas e muitas pessoas, não é isso? O Adriano não vai ver. Né? Ele acha que o Saci Pererê... Né, é uma construção... Na verdade, não. Na verdade, o Saci Pererê é um menino que costuma trançar os cabelos, as crinas dos cavalos no sítio. E, na verdade, assim, todos os fenômenos que acontecem no sítio, que são meio estranhos, surgiu a figura do Saci Pererê, mais ou menos como surgiu a figura do Chupacabra durante uma época aqui no Brasil, que era visto pelas pessoas. Quer dizer, não é algo que surgiu eu imagino que seja um menino negro sem uma perna. Na verdade, não. Na verdade, o Saci Pererê, ele é visto. Não, esse tipo de pensamento é que acaba dando chance para os conservadores de ridicularizar o politicamente correto. Né? Porque aí... O Pondé pode, por exemplo, né, quando ele veio aqui, como ele faz, ele ir para os lugares e dizer a seguinte coisa: encontrei uma professora da PUC que não acha que as crianças não podem mais ver o Saci Pererê. Por quê? Porque fica tirando sarro, fazendo gozação no menino de uma perna só. Bom, então daqui a pouco o Saci Pererê tem que ser pintado de branco e ter duas pernas. Né? Por quê? Porque aí desaparece o Saci Pererê. Entendeu? Você quer mais do que aconteceu com o Machado de Assis na propaganda da Caixa? Quando colocaram ele como sendo branco, né? Sim, branquearam o Machado de Assis. Branquearam o Machado de Assis para poder fazer uma propaganda na televisão. Mas aí já não é mais nem a... Não, mas é uma ignorância... Não, aí já é ignorância total. É uma ignorância total, mas é uma falta de conhecimento dos clássicos. Quando você lê o Machado de Assis, uma das primeiras coisas que você descobre sobre Machado de Assis é que ele era epilético. Mulato. Né? Quer dizer, ele era ridicularizado por várias pessoas, ele foi analfabeto até não sei quantos anos, aprendeu a ler ali com um cozinheiro francês. Né? Quer dizer, é um cara que se superou em tudo na vida, e aí escrevem obras geniais. Quer dizer, a pessoa não teve escola, nunca ele teve uma aula de literatura onde uma professora contou a história do Machado de Assis. Aí ele começa a trabalhar... Mas nós estamos nisso. Nós estamos nessa situação. Nós estamos numa situação onde você vê... as pessoas, né, no âmbito escolar, passando 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, sem aprender absolutamente nada. Nós estamos passando por isso. Agora vem o caso da Adelaide. Né? Adelaide é uma personagem do programa Zorra Total, feita por um homem, né, e que é branco. Mas ele se caracteriza como se fosse uma mulher negra pobre para pedir ali no metrô. Então eu vou pedir para o Fernando colocar para a gente o vídeo, por favor. Pega essa 50 centavos, 25 centavos ou 10 centavos pra eu comprar o leite pra minha filha mais nova, a Cláudia. Cláudia? Tem não, meu filho, desculpa, tá? Tu não tem 50 centavos? Infelizmente eu não tenho. Toma aqui, ó, R$2 que deve estar na necessidade, ó, pra não passar fome, pelo amor de... Não, tu tem cara de pobre, eu acho que não vai render. Dá licença, amor, com licença, amor, com licença. A senhora tem 50 centavos, 25 centavos ou 10 centavos pra eu comprar um leite pra minha filha mais nova, a Cláudia. A senhora
semana passada que passou, teve uma catástrofe lá perto de casa. A hora que eu deixei o tanque ligado, quando eu vi, essa água veio invadindo as coisas tudo. Quando eu vi, tava levando meu remove de mogno que eu tinha comprado na prestação. Tava levando minhas coisas tudo não, porque eu não tenho nada. Mas o pouco que eu tenho as coisas, nisso que eu olho assim, moça, eu vejo laranja assim, eu vejo a minha parede de aço. Aí eu falei, não, minha parede de aço não vai levar. Porque vou arear minhas panelas com o quê? Nisso que eu me dei uma revolta aqui de dentro, mas o que eu farei? Eu vou pegar essas paredes de aço, que eu saí lutando com as forças das águas assim, que eu fui nadando assim, quando eu vi eu tava nadando de golfinho. Nisso que eu cheguei na minha parede de aço, moça. Mas fui Deus que eu peguei, era assim que eu olho. Fui Deus que mandou pegar essa parede de aço, fui Deus. Que quando eu olho era assim, ó, é minha filha mais nova, Cláudia. Aí já é diferente. Bom, vou começar falando primeiro. Primeiro porque é sem graça. Já para começar aí tem um problema daí. Qual que é o limite entre o que é engraçado, o que é uma piada e o que é o preconceito que não deve ser feito? Eu acho que também tem uma outra coisa, né, Fran? O limite, porque esse caso aí nós estamos passando, porque também foi denunciado para o mesmo órgão. Isso. Né? E, portanto... Que aí você viu, o problema daí do vídeo, o problema de que foi denunciado é que ela fala que ela perdeu tudo na enchente e ela foi atrás das palhas de aço. Quando ela puxou a palha de aço, era a filha dela. Então, na verdade, se referindo a que o cabelo do negro é o cabelo bombril. Quando eu fiz um texto fazendo a diferença entre o caso do Monteiro Lobato e este caso. E eu estava dizendo a seguinte coisa, que o caso do Monteiro Lobato não deveria ter sido acolhido. A denúncia não deveria ter sido acolhida. Né? Pelos motivos que a gente já falou aqui. Pelos motivos que a gente já falou. Agora, este caso, eu acho que a denúncia deve ser acolhida. Não que estou dizendo que acolher a denúncia é condenar. Acolher a denúncia é avaliar. Por quê? Porque aí não se trata de uma obra de literatura clássica. Não se trata o quê? Se trata de uma situação onde está acontecendo. Não aconteceu nem está escrito. Está acontecendo. Porque é um quadro que passa toda quadro da TV semana. onde está acontecendo. A televisão, ela é uma concessão. Tá? Ela é uma concessão pública para uma empresa particular. Então, esta empresa particular não pode, por uma concessão pública, ofender os brasileiros que pagam imposto para que o Estado possa existir e ceder essa concessão. Então, aí entra uma outra questão. Né? A televisão, ela não pode fazer o que ela quiser. Por quê? Porque uma parte da população pode achar isto o quê? Que isto não é humor. Por quê? Porque, veja só, olha como é complicado. O nosso ethos, a nossa ética, envolve um rompimento com Roma. Por conta do nosso cristianismo. Não é do nosso ethos ter escárnio para com o humilde, para com o pobre. Certo. Isso é do romano. Porque o romano é altivo, ele não conhece a piedade. Então, se você conseguir rir do quadro, muda o status da coisa. Porque você pode dizer a seguinte coisa, olha, o quadro é engraçado para todos os setores da população. Isso é uma coisa. Agora, se o quadro não fizer rir uma boa parte da população, ao contrário, uma boa parte da população se sentir ofendida porque aquilo é um escárnio para com o humilde e, portanto, vai contra o nosso ethos, esta parte da população tem legitimidade para reclamar. E não precisa ser maioria, porque o negro não é maioria, o negro é minoria.
Ele é maioria em termos de número, mas ele é minoria em termos de hegemonia cultural. Então, ele é minoria sociológica. Tem que entender esse conceito. Certo. Então, ele pode reclamar. Né? Então, aí entra um outro elemento, que é o elemento de avaliar os quadros para saber se os quadros fazem rir ou não. Vou dar um exemplo para você. Existe uma situação no metrô que é idêntica a essa, só que ela faz rir. Entra um carinha no metrô, ou em ônibus, qualquer coisa, com um papelzinho, e diz assim: eu podia estar matando. Eu podia estar roubando, podia estar matando, eu podia estar estrupando, mas eu estou aqui, pedindo um dinheirinho, etc. Então, isso, no primeiro momento, era chocante. Mas, num segundo momento, percebeu-se que isso era uma leitura de um texto que deram para as pessoas. Então, independentemente da pessoa estar falando o que ela sente ou não, isso passou a ser um jargão na boca das outras pessoas para falar qualquer coisa. Por exemplo, você entrar, mandar falar assim: olha, professor, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu quero uma bolsa de estudos. Isso. Olha, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas vou te pedir em casamento. Né? Então virou uma piada natural. Então isto faz rir o pobre, o rico, qualquer pessoa, e então pode ser posto na televisão, porque é humor. Né? Agora, se isto não fizesse rir, não seria humor. Seria o quê? Uma tentativa de constrangimento das pessoas em suas casas, né? Tentando fazer com que elas rissem de uma coisa que elas não querem rir. Aí merece a intervenção. Porque já é uma situação já humilhante, né? Para a pessoa, para a família dela, que está passando por aquilo, que realmente que necessita pedir. Então, por exemplo, se houver famílias negras ou brancas que... porque isso é importante falar, não necessariamente só os negros, não, atingindo negras ou brancas, todas as pessoas. Que tomar isso como uma coisa que não faz rir, mas o contrário, faz com que forçosamente um escárnio, uma humilhação seja dito pela televisão: olha, você tem que rir disto porque isto é humor. E aí põe a risada lá atrás e diz assim: você tem que rir disso. Mas eu não quero rir disso daí. Por quê? Né? Porque eu acho isso humilhante. Não, você tem que rir. Você tem que rir disso do mesmo jeito que o romano riu de Cristo na cruz. Não, mas eu não quero, porque eu acho o Cristo na cruz uma coisa dolorida. Eu não quero rir disso. Você não quer rir disso? Não. E eu tenho direito de não rir, por quê? Porque faz parte do meu ethos. O ethos do brasileiro incorpora a ideia de misericórdia, a ideia de, a ideia de piedade, a ideia de dó, incorpora. Está no ethos nosso isso daí. Nós não somos romanos. Né? Nós ultrapassamos isso com o cristianismo. Faz parte do nosso ethos. Né? Então, se a televisão rompe com este ethos, ela rompe com o quê? Com a nossa ética. Então, e aí ela pode ser denunciada não por racismo, ela pode ser denunciada pelo desrespeito à nossa ética. No caso aí, com um braço no racismo. Então, é uma outra coisa. Um braço no racismo. As outras coisas são que... eles estão falando que, na verdade, é a única personagem negra que tem no Zorra Total. Sim. E quando foi colocada essa personagem negra, fizeram esse tipo de caracterização da personagem. Podia ter feito, não tem problema. Se ela fizer rir... Se fosse um outro tipo de situação como... Se ela fizer rir, o que acontece? Você vai ter que pensar duas vezes, ou de duas uma, ou o povo está ficando cruel, então tem que examinar o que está acontecendo com o nosso povo, ou então não está ficando cruel, mas a situação é realmente engraçada, e aí dizer que o cara não pode fazer é atentar contra a profissão de comediante. Exato. Entendeu? Mas aí é outra coisa. Esse quadro não faz ninguém rir. Então, essa é outra questão. A única piada que fez rir ali é uma piada que não precisaria ter sido feita pelo negro. Exato. Que é a piada de devolver o dinheiro. Você tem 50 centavos? Não tenho. Que é mais ou menos aquela coisa que eu já escutei, né? A pessoa vem te pedir, você tem 50 centavos? Mas não vai tomar uma pinga. Tenho, mas não vai tomar uma pinga, hein? Não, vou comprar uma casa. Vou começar a minha construção. Vou construir minha casa com 50 centavos. Aí é engraçado, mas veja, lógico, a única piada, a piada engraçada não remete ao personagem. Podia ser feito por qualquer pobre. Exato. E a outra caracterização é de uma índia, que dizem que nesse mesmo quadro tem uma índia que fica o tempo todo sentada no metrô e só rindo, como se fosse uma infantilização do índio, como se fosse uma pessoa que não entende o que está acontecendo, todo mundo faz de otário e tudo mais. Você quer ver uma coisa interessante que as pessoas acham, não sei se assistiram, mas vão acabar assistindo? O que nós assistimos esses dias, o filme do
o filme do Borá? Do Borá. Não é Borá não, como é que ele chama? Ele toma ele pelo personagem. É o Sacha Cohen. O Sacha Cohen. Chama o Ditador o filme. Ele é do começo ao fim piadas do politicamente incorreto. Sim. Só que ele faz o quê? Ele coloca o politicamente incorreto em tensão com o politicamente correto e aí sai a graça, né? Aí sai a graça. Então é uma coisa inteligente. Não é essa, né? Você pode pegar esse quadro do Zorra Total e depois assistir o Ditador para você entender vai ver bem como o cara sabe fazer. Exatamente, a diferença. Vai ver como o cara sabe fazer. De humor. E aí outra coisa que ele fala é que ele tem medo que esse quadro comece a provocar essa crueldade que você falou, das pessoas assistirem o quadro e começarem a rir desse sofrimento da mulher negra. Exatamente. No Rompe Brasil. com o nosso ethos. Você sabe quem fazia isso? Porque, você sabe quem só pensando fazia assim, isso? se você pensar que esse programa é assistido, vamos supor, por 600 mil pessoas no mínimo, forçando todo sábado isso, pode acontecer mesmo isso. De você... É uma tese. Qual a tese? De que o sorriso, o riso, ele não é natural. Sim. Ele é uma cultura. Né? Então, se você diz para as pessoas, isso é engraçado, chega uma hora que isso fica engraçado. Exato. Mas fica engraçado de que maneira? Fica sarcástico, não engraçado. Né? Porque ser engraçado tem a ver com a bênção, não com a maldição. Né? Qual é a sua graça? É o seu nome. Né? Quando fala assim, qual é a sua graça, Fran? Fala, Franciele. Né? Então tem a ver com o quê? Né? Em ser engraçado, ou seja, tem uma bênção, tem um dom, tem um nome. Né? Isso tem uma tradição que não é o escárnio é outra coisa. O romano, ele não é cruel, ele é altivo. Ele não tem piedade porque ele acha que a piedade é a pior coisa que possa ter. Ele acha que a piedade é dos fracos. A piedade diminui as pessoas. Né? O cristão não. O cristão acha que a piedade não é coisa dos fracos, é coisa dos fortes. Que é você se colocar no lugar do Porque outro. Porque você se coloca no lugar do outro, sendo que você não precisaria fazer isso. Exato. Né? Então, não é que o cristão é o fraco. O cristão, ele tem uma outra lógica. E esta lógica está impregnada na nossa cultura. Então, se nós vamos quebrar isso, peraí, por que nós vamos quebrar isso? Eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa que fazia exatamente isso daí, que durou 30 anos na televisão, fazendo as pessoas acharem que estava achando graça, Chico Anísio. Exatamente, entendeu? Eu sempre achei péssimo. Nunca fez rir ninguém. Por exemplo. De repente começou a fazer rir. Por quê? Porque bateu na mesma tecla. Foi. Bateu na mesma tecla. Exemplo, você vê aí educou uma geração para rir daquilo que não é engraçado. Por exemplo, você vê que diferença, na mesma época passava o Chico Anísio, passava os Trapalhões. Era um humor totalmente diferente. Os Trapalhões que você assistir ainda hoje é engraçado. Sabe o que fizeram? Fizeram exatamente o que estão fazendo hoje. Chamaram o humor do Chico Anísio de inteligente. Ou seja, você não ri, então você é burro. Né? Você não ri? É uma boa forma de É uma boa forma de dizer a seguinte coisa, bicho. Daqui pra frente você tem que rir. Então, todo mundo assistia o Fantástico e ficava esperando o Chico Anísio porque era ser inteligente. E o mais engraçado Só sabia fazer duas coisas. Contar um caso que qualquer cara contaria em boteco e falar barbárie sobre pobre. Até o dia que ele contou uma piada sobre a mulher do Lula, lá em 89, depois teve que... Por aí a imprensa caiu de pau nele, porque ele falou que a mulher do Lula ia lá entrar no Planalto para lavar a parede, né? Aí teve que entrar no ar e pedir perdão pro povo brasileiro inteirinho, mesmo o Lula tendo perdido a eleição. Até as pessoas contrárias ao Lula ficaram contra o Chico Anísio. As pessoas não lembram mais disso. Né? As pessoas não lembram mais disso. O Chico Anísio é um cara que fez um prefácio para um livro de um delegado que mais matou gente no Brasil. Ele fez um prefácio elogioso para o livro desse delegado. Né? Pô, bicho, aí nego esquece essas coisas. Então, aí é outra conversa. Televisão é outra conversa. E aí, então, por isso... Televisão não tem nada a ver com os clássicos. Televisão é entretenimento. É daí que vem a importância de fazer essa denúncia junto ao Aí é outra ao conversa. Supremo. Aí tem que acolher
e analisar caso a caso. Agora, falar sobre tem que olhar. Agora, falando sobre comédia, stand-up é uma coisa que acontece ao vivo, ou então acontece na televisão, e tá o tempo todo alvo de críticas. Sobre até que ponto seria piada, até que ponto é um problema. E o Danilo Gentili passou por uma saia justa esses tempos atrás, inclusive quando foi no programa do Justus, o Justus aproveitou para dar uma boa enrabada nele, né? Sei. Vou pedir pro Fernando colocar um trechinho do vídeo, por favor. Holocausto. Não interessa o que ele disse judeu holocausto. Desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe que eu não sou nazista. Vamos interpretar? Pois interpretar você dizer... Você pode dizer aqueles assim, trens do holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele... Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito o negócio? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi avó naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história pra mim. Com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. O meu pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Agora, quando você fala dos negros, quando fala dos negros, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista achar engraçado. É diferente da loira. Você falar da loira é uma coisa... O Danilo Gentili... Errou no tom. Não. Ele errou na resposta. Por quê? Porque ele fez uma coisa que ele invocou um parâmetro ético para aquilo que não pode ser invocado um parâmetro. O ethos pertence só às pessoas, não pertence a coisas da natureza. A natureza não tem ética. Entendeu? Então, o infarto é da natureza, Danilo Gentili. Vou explicar uma coisinha para você, Danilo Gentili, que você fugiu da escola, você não sabe. O infarto, né, é uma coisa da natureza, tá? Você tem uma parada cardíaca, né, e você morre. Então, aí não tem... É mais ou menos o mesmo caso da loira, que depois o Justus acabou exatamente. falando. A gente pode colocar junto. Aí não tem julgamento de maldade ou bondade. Por quê? Porque a natureza, ela não é nem boa, nem má. Ela é o quê? Uma regra do universo. As pessoas vão morrer. Então, isso, se você faz piada de infarto, você não está mexendo numa questão do ethos. Agora, quando você faz piada onde há uma questão moral, porque o mal e o bem estão envolvidos, porque é ato humano, então tem o ethos e tem a ética, aí muda tudo de figura, meu amigo, tá? Muda tudo de figura, por quê? Porque aí você tem um envolvimento de quem? De quem se identifica com o lado que sofreu e que vai ser obrigado a rir por você, que está no comando do meio de comunicação. Meio de comunicação este que é a concessão do Estado. Então eu estou pagando imposto para você poder falar, para você ridicularizar os meus avós que morreram no campo de concentração. Você sabe o que é isso, Danilo Gentili? Falta de ensino médio no Brasil. Falta dele ter feito escola. Exato. Falta dele ter visto filme sobre o Holocausto. Falta dele entender, inclusive, isso que eu acabei de explicar. Então, esse tipo de molecada que está na televisão falando abobrinha, é bom que eles tomem alguns processinhos, porque eles não forem educados pela escola, a lei vai ter que educar. Sabe, é como eu no trânsito de São Paulo. Eu ando, tomo multa, até eu me educar. Por quê? Porque motorista velho andava em São Paulo a qualquer velocidade. Agora tem que andar na velocidade. Então tem que multar. Esses caras, é bom que eles tomem. Eu não estou dizendo que é bom que eles tomem. Por quê? Porque essa piada não teve graça. Exato. Eu vi uma pessoa só rir dessa piada até hoje. Que foi a Paula hoje, minha filha. A hora que falou essa piada, ela riu. Ela achou engraçado. Mas o humor da Paula não pode ser parâmetro. Por quê? Porque a Paula... A Paula é Paula. De humor negro, se uma pessoa criada por mim, não pode ser uma pessoa boa da cabeça. das piadas de humor negro, né? Ela viu um humor negro. Ela viu um humor negro nisso daí. Mas você não pode fazer isso daí, assim, a torto e a direito, a qualquer momento, né? Por quê? Porque não entendia o Holocausto. Aí você vira o Saramago, que é outra besta. Entendeu? O Saramago ganhou o prêmio de maior escritor. Mas uma anta, porque ele foi lá em Jerusalém ganhar o prêmio. E lá em Jerusalém ele virou para os judeus e falou que os judeus estavam agindo como nazistas perante o povo árabe. Ele podia ter falado qualquer coisa. Mas ele não podia ter usado a palavra nazista, porque isso é não entender a palavra nazista. Exato. E para um escritor não entender a palavra é sinal de burrice.
E o Emerson estava falando, quando a gente começou a conversar sobre o Monteiro Lobato, que ele acha que efetivamente não era um racismo, e na verdade era a realidade do Brasil, não é? Foi isso que o cara falou para mim. Paulo, mas a Adelaide... É isso que eu ia te perguntar, o que você achou? E a Adelaide é racismo ou a Adelaide seria uma representação do que é o... Veja, a representação do Monteiro Lobato é uma representação de época. A representação da Adelaide não é uma representação de época. Aí o cara falou assim, não, Paulo, uma pessoa me escrevendo, Tiago, não, Paulo, é uma representação de época, por quê? Porque eu entro num ônibus no Rio de Janeiro e tem esta personagem exatamente como a Adelaide, né? Eu falei assim, calma lá, né? A Anastácia não está sob a tensão ética. Agora, esta personagem, ela carrega nas costas, a personagem real, ela carrega nas costas uma tensão ética. Qual? Ela sabe do racismo, né? As pessoas que estão ali sabem. A pessoa que está fazendo o quadro também sabe, ou deveria saber, né? E a televisão, o diretor também sabe ou deveria fazer. Há uma opção aí. Há uma opção no momento onde está posto o quê? O conceito e o preconceito. No caso do Machado não tem o conceito. Portanto, não pode ter o preconceito. Exato. Agora aqui não. Está posto o conceito. E aí se usa em cima disso. E aí está posto o preconceito. E aí você faz o quê? Né? Você faz o quê? Você obriga a pessoa a rir de uma coisa que ela não acha engraçado, por quê? Porque ela não acha que deveria se rir da avó dela que esteve nessa situação, no caso do negro. Ou o branco que aprendeu a não rir dessa situação também pode se achar chocado. Porque aí, veja, entra um outro detalhe, né? A tensão entre querer incorporar a cultura negra no Brasil e não querer incorporar a cultura negra no Brasil. A questão é folclore ou cultura? Isso daí é tratar o negro como folclore. Exato, né? Exatamente, é verdade. Folclore, mas o negro não é folclórico. Por quê? Porque isto existe na realidade, né? E está sendo transportado para a televisão de uma maneira de escárnio. Sim. Então, o escárnio é que é o problema. O problema todo, Fran, está em você obrigar a pessoa a rir daquilo que ela não quer rir. Esta imposição da televisão é que rompe com o contrato que a televisão fez com o setor do Estado. Ou seja, é uma concessão. Então, eu não posso fazer coisas que ofendam o povo brasileiro. Aí você fala assim, mas é uma parte do povo brasileiro. Não tem problema. Pode ser uma mínima parte. Uma mínima parte também é representante da cultura brasileira. Tá? Então, essas questões são sensíveis e aí cabe o quê? Não dizer que é racismo ou não é racismo, mas cabe uma avaliação, cabe seguir e discutir. Olha que interessante. O César falou, a gente estava falando sobre o humor da Paula ser um humor negro. Ele falou, isso é discriminação? É interessante como a linguagem acompanha a gente durante muito tempo, como judiação, por exemplo. A gente usa a palavra judiação à torta e à direita. Não, humor negro não é discriminação. Não, judiação também não é preconceito, discriminação, mas judiação vem da palavra de, olha o que fizeram com os judeus, foi uma coisa muito ruim, ou seja, é uma judiação. Humor negro tá vendo a questão do saber gêneros literários, o humor negro faz parte de uma categorização do humor. Paulo, a gente vai encerrar já o programa. Ô, louco, o que é isso? E aí agora a gente vai para casa, vamos tentar saber o que aconteceu lá hoje sobre o Monteiro Lobato, né? O que foi decidido. E se chegaram a algum acordo, o que aconteceu. Verdade, não mostrei na hora que começou o programa, esqueci. Que Filosofia com Medicina da Alma tem essas questões que a gente conversa aqui no programa sobre racismo e sobre muito mais coisas. Para pedir é só entrar em contato com a gente pelo Twitter ou pelo nosso e-mail, pelo site também. O Fernando sempre coloca aí isso, @franfilosofia. E o Ivan Cláudio Guedes está pedindo para você mandar um abraço para a professora Fabiana, da Escola Estadual Bom Pastor 2 de Guarulhos, porque ela está com todos os alunos dela do ensino médio lá assistindo online o nosso programa, ao vivo. Fabiana, você fez isso para a gente, com todos os seus alunos aí?
Então, dá um tchauzinho para vocês. Obrigado, viu, Fabiana, depois seus alunos aí. E diga para os seus alunos que um dia nós vamos, eu e a Fran lá, aí comer pão com mortadela com vocês. Nós vamos mesmo. Nós vamos mesmo, né? Convida porque a gente vai. Nós nos convidamos, viu? Nós já nos convidamos. Exato. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Até lá, então.